E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Resolvi voltar a gravar os vídeos. Tô na minha chamada do Ricardo, Dr. Ricardo, meu personal, que ele falou, porra, cadê os vídeos, cadê? Aí eu falei, não consegui voltar ainda desde que eu voltei de viagem e tudo, enfim, há mó tempão atrás. Aí tinha desanimado um pouco porque parei, enfim, ele foi pra eu voltar a gravar, então tô aqui. Hoje, segunda-feira, treino de peito, de internacional do peito, né? Vou fazer aqui o segundo aquecimento. O primeiro eu estava só testando o microfone, ver se estava tudo certo. E aí vou aproveitar esse primeiro aqui para falar um pouquinho como é que tá minha dieta, como é que tá meu treino, qual que é o plano, qual que é o meu plano a curto e médio prazo, né? Então, já fiz aqui o primeiro aquecimento. Agora, para o segundo. Bom, o meu plano segue o mesmo que estava antes. Agora só muda um pouquinho a na dieta. Eu estava em bulking, né, por muito tempo. Fiquei, foi quase um ano aí em bulking. Saí do... Esse aqui era bem... Eu já falei até isso aqui, eu acho. Era bizarramente magro. Mas quando, sei lá, tinha meus 20 e pouquinhos anos, eu penava pra subir dos 50, assim, era 50, 51 por ali. Aí, obviamente, depois, quando fui ficando mais velho, acabou, assim, subindo um pouco mais, né, consegui até subir, mas desde que eu comecei, de fato, com o acompanhamento do Nutri e do Dr. Ricardo, acho que eu tava ali por volta dos 60, muito magro. E aí comecei, né, a fazer o bulking. Consegui chegar, meu máximo foi 74, 74,5 eu acho que eu tava agora há pouco. E aí eu agora tô mais ou menos há uns um mês e meio, 2 meses, num cutting assim, que tô perdendo. Já abaixei pra, acho que na verdade eu cheguei a 73,5, agora eu tô tipo num 68, assim, já consegui perder bem nesses 2 meses mais ou menos que eu tô fazendo. Vamos agora pra primeira válida e aí eu já volto a falar. Vou aumentar aqui um pouco, que já era para ter aumentado, mas eu fui testar na primeira. Mas aí, já falando um pouco, né, de como é que então tá, já falei que tô agora numa dieta hipocalórica, né, tô em déficit. E aí como é que eu tô fazendo com o treino em relação a isso, né? Tô fazendo um treino um pouco mais curto, tô normalmente fazendo 2 séries válidas para cada exercício que eu faço. Antes eu fazia 3 normalmente. E normalmente todos os meus treinos eles estão meio que montados para o primeiro exercício ser um exercício um pouco mais pesado, em que eu vou aumentando a carga semana a semana e vou diminuindo uma repetição. Agora eu estou na 3ª semana desse treino, então aqui eu comecei fazendo 8 repetições, aí fiz 8, 7, 6, na verdade agora eu estou entrando na 4ª. Fiz 3 semanas, essa agora é a 4ª semana.
Então agora é para 5 repetições só e sempre aumentando o peso. Essa agora aqui já é para chegar bem próximo, assim, ou na falha ou bem próximo da falha. 0 a 1 repetição assim na reserva realmente. Então, se por acaso assim eu ver que, por exemplo, aqui eu vi que cheguei ali próximo, mas ainda tinha alguma coisa. Aí eu aumentei ali, coloquei 2,5 a mais. E aí os outros exercícios normalmente eu vou estar com o mesmo peso durante o mês inteiro, mas vou estar adicionando uma repetição em cada semana para tentar, com a ideia de chegar na última, essa semana agora e a próxima também, na falha o mais próximo dela possível. Esse daqui é um dos poucos exercícios, às vezes até normalmente como esse exercício está um pouco menos de repetição, aí ela tem uma série a mais, mas esse hoje provavelmente vai ser o único, se não o único vai ser ter só mais um ou outro depois, que eu vou fazer 3 séries válidas. Então essa aqui foi a segunda. Vou descansar aqui um pouco e vou para a última válida agora e vou abaixar o mais 2,5 aqui, que eu acho que ainda tinha um pouquinho a mais para tirar. Aproveitar aqui enquanto eu estou nesse restinho do descanso e comentar também que eu cheguei nesse peso também porque eu fiquei uma semana doente, que eu perdi bastante peso. Eu tava mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu tinha conseguido abaixar ele dos 73 e alguma coisa para próximo de 70. Aí eu fiquei doente, aí abaixou assim, despencou do 69 muito pro 67, quase assim, 67 baixo. Mas enfim, muito por causa que eu fiquei doente, né? Então assim, uma semana assim voltando, ela já tinha aumentado um pouquinho. E também como eu tive essa queda brusca, a gente colocou uma estratégia de que eu tô comendo um pouquinho mais, aumentando um pouco o carbo no meu jantar do dia anterior do treino de perna. Justamente para tentar recuperar um pouco. Ainda continuo hipocalórica no geral, mas só essa diferença para o treino de perna, que como eu fiquei doente, abaixou muito o peso, né? Eu comecei a sentir bastante fraqueza no treino, principalmente treino de perna. Então, essa foi a estratégia que a gente adotou. É isso. Então, vamos pro próximo. Agora é supino inclinado, se eu não me engano. Bom, supino inclinado aqui agora. Eu sempre curti muito fazer em máquina, né? Porque eu sempre achei que máquina tinha a biomecânica ia ser boa e eu ainda ia estar seguro, né? Até que, vim fazer aqui um dia que todas as máquinas estavam ocupadas e aqui estava livre. Eu falei, vou fazer lá. Aqui, querendo ou não, eu tô num Smith, então eu consigo colocar a trava aqui, que vai me dar a segurança que eu preciso ainda. E eu admito que assim, eu vi quanto que tava sentindo falta, né, de fazer com a barra realmente. E adotei pra cá agora. Não sei se eu vou fazer sempre aqui, mas tô curtindo fazer. Então é aquilo, a gente tem que fazer o que deixa a gente feliz também. Não é só o que, nossa, eu vou fazer porque esse aqui é melhor e tal. É muito de feeling também, né, o que a gente sente. E tô adorando fazer aqui, tô curtindo pra caralho, então por que não? Nossa, inesperado. Não sei se eu me sinto um pouco mais fraco hoje talvez, mas nossa, eu senti pesar bastante aqui.
vou diminuir e vou continuar. Bora lá. Nossa. Caralho, por que ficou tão pesado assim? Bom, finalmente achei o que tinha acontecido. Normalmente eu faço aqui com o contrapeso também, pra dar aquela leve ajudada aqui, né? Quase como se fosse um elástico aqui, né? Fazendo a força. E tava sem. Alguém tirou o contrapeso. Aí tava, obviamente, que muito, mas absurdamente mais pesado do que eu normalmente fazia com o mesmo peso que eu tinha anotado, né? Então, agora coloquei ali o contrapeso e vamos fazer o teste aqui. Agora é pra estar como normalmente eu faço. Vamos ver. Agora ficou melhor, apesar de ainda estar sentindo um pouco da diferença da outra. Agora deu pra ver que o peso ficou correto, digamos assim. Bem aqui, ó, esse contrapeso aqui, ó, que tava sem. Admito que nem tinha percebido que tava. Vou fazer a última daqui, a segunda válida, sem esse contrapeso, para eu sentir também, né? Vai que eu também prefiro fazer sem o contrapeso, sempre fiz com. Nem sabia direito que tinha esse contrapeso até agora que tava sem. Então vamos fazer o teste. Guardar aqui um pouquinho mais de descanso e vamos ver. Que é bom de ter isso aqui pra se for falhar, né? Aqui, né? Padrão. Já foram 2 movimentos de press, né? De supino. O reto e o inclinado. Que normalmente eu tava sempre fazendo só um ou outro, né? Mas aí agora também, como diminuiu o volume, né? Tá só 2 séries válidas para cada um. Faz sentido, né? Colocar um movimento de cada. Antes, geralmente, eu fazia 3 de algum tipo de supino, seja reto ou inclinado, e mais 3 aqui de crucifixo, que dava 6 séries no total, né? Agora aqui tá 3 no primeiro, aí 2 e 2, então, ou seja, tá no final meio que fica elas por elas. Então aqui vamos para a primeira válida. Opa. E esse aqui é bom, tipo, eu já fiz o primeiro e senti que ficou leve só pela maneira como foi. Como tinha alguém usando aqui, eu fui lá e eu esqueci de mudar. Então assim, se você sentiu que tá estranho, para. Fez 2, 3, parou, dá uma descansada e não joga fora não, assim, não completa, sendo que pra você não tá no teu
não é o que está no meu plano, por exemplo. Então, porra, para que eu vou parar e aí recomeço com um peso que faz sentido pro que eu tô querendo. A ideia era ser para 11. Na nona ali já foi complicada, a 10ª já saiu parcial. Então, o que eu vou fazer é dar uma pausa, respirar uns 10, 15 segundos. Quase como fazer um rest pause e fazer as 2 que faltaram. Agora, descansar um pouco mais para segunda válida e aí fica show. Agora que eu aprendi a transcrever, agora eu não áudio. Aqui, né? De novo assim, bem padrão. Vou fazer uma elevação lateral. Tô gostando de fazer no... É o negócio de colocar no pé, né? Para geralmente fazer coice ou uma abdução de quadril no cabo. Tenho gostado de fazer aqui. Eu seguro bem aqui para dar aquela sensação de que eu estou segurando alguma coisa e deixo a maior parte do peso ficando realmente no punho para não precisar, para a pegada não ser um limitante, né? Que aqui já é um exercício difícil de progredir. Então tenho curtido bastante fazer assim. Você vai comprar ou vai colocar? É muito diferente o preço? E eu sinto que, querendo ou não, assim fica um pouco mais fácil do que segurando, né, de fato. Mas em compensação eu não sinto que a pegada pode acabar me limitando, né? Porque aqui acaba ficando justamente no contrário da pegada e aí pode acabar atrapalhando um pouco. Eu acho que é muito gosto pessoal, desde que isso não acabe atrapalhando, né, a sua evolução do antebraço, né, da pegada, eu não acho que tem muito problema. No meu caso eu faço, não é todo, por exemplo, treinos de puxada, remada para costas, não são todos os exercícios que eu uso o strap, geralmente eu deixo para última série ou só para quando de fato for para levar na falha mesmo, que aí com certeza a pegada vai me limitar, vai limitar as minhas costas. E mesmo assim eu ainda tenho nos dias, no dia de costas, por exemplo, eu tenho também exercício específico, né, para antebraço, né, da pegada do flexor de punho, tanto com a palma para cima quanto também com a palma para baixo, para pegar tanto flexores quanto extensores de punho. Aí então, para mim, não afeta tanto assim.
mas normalmente também gosto de dar uma pausa, né? Já falei isso. Todo exercício unilateral eu gosto de fazer, dar uma pausa. Se eu geralmente descanso 1 minuto e meio, 2 minutos, eu vou descansar 1 minuto entre cada uma delas, que no final não vai aumentar nada na velocidade do que você está treinando, né? Você não vai ficar muito mais tempo na academia por conta disso, e me deixa conseguir acalmar o batimento e aí conseguir voltar 100% para a execução do outro lado, né? Então, por exemplo, eu fiz primeiro aqui o esquerdo, aí descansei 60 segundos, fiz o direito, descansei mais 60, então, ou seja, se eu já ia ter um descanso de 2 minutos, eu continuo descansando 2 minutos, na realidade até um pouco mais, né? Porque tem o tempo da execução, os 30 segundos ali do tempo da série do braço direito, por exemplo. Então, assim, com certeza eu vou estar 100% descansado para a segunda série do mesmo lado, né? Então, no caso aqui do lado esquerdo. Aqui já é série roubada desde sei lá, da 9ª. Mas assim, estou sentindo ele trabalhando bem, então não vejo problema não. Aqui eu não esperei, senti o cansaço. Show, fechou aqui. Aqui agora a gente fechou, foram 3 exercícios de peito, um de ombro, né, elevação lateral, sendo que o supino inclinado, né, já pega um pouco também a parte aqui anterior, né, do ombro. Então aqui a gente vai agora para o primeiro de tríceps, que eu gosto de fazer por lei normal. Eu tenho gostado de fazer com as costas aqui apoiadas. Primeira válida. Aqui eu não lembro agora se são 2 ou 3, talvez seja 3, como é o primeiro de tríceps, vou confirmar ali. Mas, não sei se vocês perceberam, mas eu comecei com a pegada tradicional, né? A pegada em que eu envolvo de fato aqui, né? O pulley. E tava assim indo muito bem. Aí uma hora eu comecei a sentir que ia pegar um pouco a pegada, aí eu fui mudar pra pegada suicida, né, digamos assim, e aí tipo não foi, eu senti que ficou melhor com a outra pegada, então parei e aí voltei pra outra pegada. Isso muitas vezes vai de feeling, o melhor seria não ter parado pra não ter essa pausa no meio, mas assim, foi muito rápido também, então eu não acho que afetou o rendimento. Confirmei aqui. São só 2 válidas também. A próxima agora que são 3 válidas vai ser só abdominal no final. Mas agora eu vou focar bastante para não mudar a pegada aqui. Já vi que esse aqui foi o que eu me senti mais confortável, então eu vou seguir nela.
Fechou, tô sentindo bem, foi bem aproveitado. Acho que a próxima agora é o francês, aí eu vou na máquina ali, específica para isso. Bom, normalmente eu gostava muito de fazer o francês numa outra máquina que tinha ali que colocava a anilha e tudo, mas aí eu admito que lá tava um pouco difícil já de progredir. A pegada também, tipo, eu tava tendo que fazer com ela bem aberta e tudo. Coisa que eu ainda faço, assim, é muito da minha pouca mobilidade no ombro, né, que eu acabo tendo que fazer isso. Mas de fato, assim, progredir estava um pouco mais complicado pelo fato dele eu ter que colocar a anilha. E aí o menor que eu conseguia colocar ali era a anilha de 2, mas aí tenho que colocar dos dois lados. Aqui tenho a possibilidade de colocar só 2,5, né? Aqui então acho que a progressão ficava sendo um pouco mais fácil. E eu me adaptei bem à máquina também, além de ser muito mais fácil de não ter que ficar colocando anilha, né? Uma outra coisa, né, que acaba que aqui fica um pouco mais fácil de eu conseguir sentir a progressão, porque aqui é o cabo de fato, né, que está puxando aqui. Então, e aqui também não tem nenhuma polia móvel, né, na stack aqui de peso. Então, assim, eu sei que é o peso, entre aspas, assim, exato que eu estaria fazendo se fosse, por exemplo, na corda normal, né, num pulley ou enfim, qualquer outra máquina, né, acaba sendo um pouco mais fácil. Até muito provavelmente se eu for fazer um halter, né, tudo bem que aí o halter vai ter um pouquinho da diferença do cabo, mas é muito mais fácil de eu conseguir fazer essa transferência, né, de valor se eu for ter que ir para uma outra máquina parecida, alguma coisa assim. Eu não tenho que saber exatamente como é que o vetor de força de cada uma delas para conseguir saber adaptar o peso. Então, é isso. Acho que eu vou acabar fazendo isso aqui direto pela simplicidade e tudo. Eu acho que vale. Por exemplo, ali no outro eu estava colocando 2 anilhas de 20, né, de cada lado. E eu tenho achado aqui com só o 25 aqui na stack, inclusive até mais pesado do que eu estava fazendo antes. Então, assim, como é que uma máquina para outra vai mudar, né? Então, por isso que é sempre bom, assim, você sempre usar a mesma máquina para você saber, ou você conhecer, né, todas as máquinas da academia que você treina, para você conseguir estar sempre vendo o seu progresso, né? E não ficar dependendo só de nossa, não, hoje eu fiz com X, na semana que vem eu vou fazer com Y, que, sei lá, é completamente diferente do que X. Então, por isso que eu sempre gosto de fazer nas mesmas máquinas. No máximo, assim, como eu já conheço várias daqui, eu troco por uma outra que eu já conheço e sei mais ou menos qual é a relação, né, de peso. Mas aqui de fato estou me sentindo
mais fraco hoje do que os outros dias. Tenho sentido a diferença e pode ser por vários fatores. Pode ser porque hoje eu esqueci meu relógio, então seja eu não estou conseguindo controlar exatamente tão bem o tempo de descanso entre as séries quanto geralmente eu faço. Pode ser várias coisas, né? Pode ser estresse, pode ser que eu talvez tenha comido um pouco menos hoje, se bem que eu acredito que não, porque a refeição tá certa até agora. Pode ser também que, enfim, de dia a dia, né? Falta de cafeína para treino. Hoje tá um pouquinho mais tarde, eu não quis. Uma segunda-feira, já são acho que quase 7 horas. Talvez eu acho que até um pouco mais de 7. Eu não quis tomar o pré-treino, então pode estar, com certeza está impactando alguma coisa, né? Mas o que importa é que assim, eu primeiro consegui fazer as 10, 11 ali que eu queria. No último treino eu fiz com esse mesmo peso 10 para as 2. Agora aqui, tipo, já falei na 9, tive que parar e depois fiz mais 2. Então assim, desde que não seja tipo, nossa, num treino eu fiz com X, no outro eu fiz com metade de X, contanto que você esteja tipo assim, chegando ali, né? O peso é só um número, seu músculo não vai saber o peso. Então, contanto que você esteja chegando próximo da falha, bom, aqui que essa semana já é na falha ou muito próximo da falha. Então, vai ser efetivo o treino. É isso. Vamos pro próximo. Pra fechar aqui, eu tô fazendo abdominal. Geralmente eu fazia sempre só a parte supra nessa mesma máquina daqui. Eu tenho sentido um pouco de diferença da parte infra. É aquilo, falam muito que assim, abdominal, abdômen é só dieta, não adianta treinar. Não, pra mim também não é assim. Obviamente 90% é dieta, porque não adianta nada você ter um abdômen super forte, trabalhado e ter um percentual de gordura alto. Não vai aparecer. Vou lá aqui, gravar aqui, que eu tô revezando. Bom, como eu tava falando, né? Não adianta nada você ter um abdômen super forte, trabalhado tudo. Se o percentual de gordura estiver muito alto, não vai aparecer, de fato. Mas também não adianta nada você ter um percentual baixíssimo e ele de fato não ficar trabalhado, né? Você não vê que não é só o músculo que tá ali, você de fato trabalhou ele, você colocou esforço ali. E é um músculo como qualquer outro. Óbvio que tem suas particularidades, tem parte do músculo que é dentro, né? Aquela parte do abdominal que fica mais, que não é tão aparente, né? Que não é aparente, que você consegue trabalhar com prancha, alguns exercícios assim, que, enfim, não sou eu que sou especialista para falar isso, não sei nem os nomes direito, mas você precisa também trabalhar com sobrecarga, chegando próximo da falha. Não adianta ficar fazendo aqueles, nossa, eu vou fazer até queimar, fazer 100 abdominais curtinhos no chão. Para mim não é assim que vai treinar, é de fato colocando uma sobrecarga. Eu gosto muito de fazer no próprio cross também, no cabo, segurar aqui com a corda e fazer o movimento. Gosto muito de fazer.
Aqui como eu tenho uma máquina, eu sinto que aquela máquina ela já pega um pouco de todo o abdômen, eu acabo preferindo fazer. Mas quando eu não tenho acesso a essa máquina, eu sempre faço no cross mesmo, no cabo. Essa aqui eu gosto de fazer na paralela. E geralmente em qualquer academia também tem essa daqui, então é mais fácil para fazer a parte infra, né, de abdominal infra. Então e ainda mais pra mim, assim, eu geralmente não fazia muito, né, pra parte infra, porque teoricamente nessas máquinas ela já pega um pouco mais, principalmente aquela ali que eu fazia, eu sentia bastante trabalhando o abdômen como um todo, mas eu sentia realmente bem mais a parte superior do abdômen trabalhando. E fazer aqui pra mim é um pouco complicado, porque eu tenho minha coluna é toda fodida. Antigamente eram só 2 protusões, agora eu já descobri que são 4 protusões. São 2 próximas da região da lombar. Então, ou seja, até por isso que eu faço muito exercício de hiperextensão lombar, seja na máquina, seja no banco romano. Eu faço isso para ajudar a trabalhar, né, também. Mas, por exemplo, esse exercício aqui, se eu já faço muito dele, eu já sinto um pouco a lombar. A mesma coisa, por isso que eu não faço também exercício estilo agachamento livre, também, que junto com a minha falta de mobilidade, mais essas protusões, é um beijo, um abraço assim para tipo qualquer coisa. Se eu fizer qualquer movimento errado, eu vou sobrecarregar a lombar e essas minhas protusões já pode piorar muito até chegar a herniar de fato. Então por isso que eu acabo preferindo ou um hack, ou então até mesmo assim, o Smith, assim, que querendo ou não ainda tem um pouco de liberdade, né, ali na lombar, então tipo, pode ainda causar alguma coisa, mas eu sinto ele muito mais estável. Mas normalmente eu acabo preferindo alguma máquina, algum agachamento de hack, justamente por conta disso. Então aqui é onde que eu sinto bastante, né? Por exemplo, eu fui tentar fazer um dia no banco declinado, né? Que você pode usar para fazer supino declinado e tudo. Fui tentar fazer abdominal infra lá, eu senti bastante a lombar, mais do que eu sinto aqui, né? Por isso que eu voltei para cá. Então, enfim, é de cada um. Para mim é bem complicado fazer, mas eu sentia que eu estava precisando também colocar um pouco mais de esforço na parte infra da abdominal, né? E fazer a última aqui para fechar. Enquanto isso, também falar. Também não acredito que exista essa ideia de, nossa, vou fazer muito abdominal, vou fazer abdominal para queimar pochete, né? Para queimar gordura abdominal. Eu acumulo muita gordura abdominal, assim, é uma coisa minha mesmo, realmente, de ter essa pancinha e tudo, coisa que é horrível pro magro, né? Para quem já é muito magro, acumular gordura abdominal é horrível, porque mesmo você não sendo grande, você não consegue nem ter um abdômen de fato definido por conta desse acúmulo. Então, assim, a grande parte, diria que uma parte muito grande do meu BF, né, tá acumulado no abdômen. E aí aquilo, como é que eu faço para queimar essa gordura?
não é fazer abdominal. O abdominal vai deixar o músculo que está embaixo disso mais forte, mais definido, para quando você perder aquilo ali, ele ter uma estética mais bonita. Mas não vai queimar a gordura localizada. Para você perder essa gordura é só o déficit calórico, você vai perder gordura em tudo, até que uma hora você vai perder essa gordura abdominal. E normalmente é o que sempre falam. Se é o lugar que você mais acumula, se é o lugar que está te incomodando, é porque já é o primeiro que você acumulou também, por isso que ele tem mais. Então ele provavelmente também, quando você estiver perdendo, vai ser o último que você vai perder. Então, por isso que é complicado, é chato, é uma merda. Você tem que secar muito realmente para conseguir perder essa gordura. Eu já sou magro, eu já tenho um BF relativamente baixo. A última vez, que já faz um tempo, que eu medi no adipômetro mesmo, né, com o meu Nutri, tinha dado 14% de BF. E mesmo assim, dá para perceber bastante que é muito acúmulo abdominal. Então assim, para mim, para eu conseguir de fato se ver o abdômen bem trincado, realmente eu acredito que eu vou ter que chegar bem mais próximo dos 12, às vezes até 10% para eu ver ele de fato como eu quero ver, né? E é por isso que a gente está aqui no déficit. Agora vamos para 30 minutos de escada, porque não pode deixar o cardio para lá. Ainda mais em período de cut, né, de déficit calórico. Mas, enfim, é de cada um. Pode ter pessoas que com BF um pouco mais na faixa do que eu tenho, já de 14, 15, já vai conseguir ver o abdômen bem definido. No meu caso, eu consigo ver até a parte superior aqui, que até um pouco por causa disso que eu estou querendo dar um foco na parte inferior agora, para ver se pode ser também o fato de que ele não é tão definido, tão trabalhado quanto a parte superior. Mas o meu caso, por exemplo, ele é muito mais aparente na parte de cima do que na parte de baixo. E isso é de genética de cada pessoa. Então, mas tudo tem um jeito, para todo mundo tem um jeito. Então é só não desistir, eu não estou desistindo e eu vou chegar no shape que eu quero. Agora vou secar para depois voltar a subir o peso com qualidade e aí de fato conseguir ficar grande, ficar maior. Então é isso, galera, eu vou pro cardio. Valeu aí, até amanhã. Eu vou gravar o treino de costas e bíceps e é isso, valeu.